Muitas são as histórias que existem na história de nosso mundo. A maioria delas se perdeu, dispersa pelos ventos do tempo, no além da frágil e efêmera memória dos Teradães. Mas uma história, que se encontra escrita nos Celestiais, jamais deve ser esquecida. Este é o conto que narra os manuscritos de Eldoranque. A minha história, a sua história, a nossa história, a saga dos Elohins. Bem, quanto a mim, eu sou Haakim, um príncipe de Intemerata Semente Anuyak, filho do príncipe Kiurta e da princesa Bauruz, neto-bisneto do todo-poderoso Canu, o Shaddai do 10º planeta, o Senhor de Lumak. E quanto a você, ao conhecer as crônicas de nossos mundos, você irá elucidar sua verdadeira existência. E só então, seguramente, você saberá quem és. Agora venha desvendar nossa história e descobrir por que vocês nos chamaram de El Elohins. Acabamos de ouvir o texto de abertura do livro 1 do Universo segundo os manuscritos de Eldoranque. A seguir, daremos início à leitura deste livro, intitulado de A Saga dos Elohins, Missão Auridium. Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro. Entretanto, a originalidade dos fatos foi mantida em sua plenitude. Capítulo 1 – O Guardião de Terax. Na luzente primavera do ano 2074 do calendário Magna Nuntium, depois de alongados e escuros dias que sobrevieram de inverno boreal, os baldrames do planeta Terax vieram estremecer ao norte de seu hemisfério. A seguir, tormentas bestiais tomaram por assalto os habitantes dos 4 cantões do planeta de Eldoranque. Com as tempestades, se seguiram súbitos terremotos, maremotos e furacões, que logo se tornaram corriqueiros. Porém, essas violentas mudanças que sacudiam os alicerces da insensata existência dos Teradães por todas as cidades apenas pressagiavam o longo período de pânico e instabilidade que o planeta estaria prestes a enfrentar. Próximo de se completar 3.580 anos de sua passagem, um suntuoso celestial dava sinais de sua revisita a Terax. Soerguia-se das entranhas siderais, trazendo as moléstias de sua natureza capital. Desta vez, perpetraria o despontar de seu lado mais sombrio com apavorante intimidação. De caráter enigmático e estarrecedor, este fenômeno estava se desenvolvendo no 7º planeta da linhagem de Taisum, o Solar Amarelo. E de todos os Teradães, apenas um ancião detinha o conhecimento para elucidar o arcano. Por muitos e muitos anos, eu tenho aguardado por este sinal celestial. E com ele, depressa chegará o momento de choro e de ranger de dentes. Um tempo de revelação, de destruição e também de salvação. Assim refletia o ancião Eldoranque, ao tempo em que se acomodava na plenária do Concílio Global das Federates. Com uma população de 9,8 bilhões de Teradães, o planeta Terax se achava sendo conduzido por 2 federates, a Oriental e a Ocidental. Elas eram as responsáveis por manterem as 213 nações coesas e em paz, promoviam as relações intercomerciais e tecnológicas, e mantinham os acordos diplomáticos hirtos e equitativos. Instituídas após a Guerra Eugênica dos 100 Dias, as federates dirimiam sobre todas as grandes questões do planeta, fossem de caráter social, tecnológico ou científico. Neste concílio, convocado em condição de urgência e realizado nas montanhas de Romaesco, no Oriente Mediano, geólogos, físicos, astrofísicos e arqueólogos se mostravam presentes, integrando algumas das mentes mais brilhantes de Terax. Muitos sequer imaginavam que estavam ali para um propósito único: salvar a raça Teradã. E não demorou para que Jonathan Sanches, um honrado embaixador federate, comunicasse aos presentes uma estarrecedora notícia.
Alguns de vocês já têm conhecimento do propósito de estarmos reunidos aqui, mas outros possivelmente não. Um asteroide de grandes proporções cruzou o anel de planetóides, trazendo meteoroides em nossa direção. Todos os planetas interiores de nosso sistema solar serão atingidos, inclusive Terax e o próprio Taisum. Temos confirmação de que o assombroso astro segue um caminho em direção às profundezas de nossa galáxia. Porém, os fragmentos deslocados do vasto cinturão acometerão os oceanos e as terras dos 4 continentes de Terax, alguns empreendendo severos estragos. Jonathan! Hã? O que foi? Neste instante, Jonathan é subitamente interrompido pelo seu secretário, Marcel Sapucai, que lhe sussurra ao ouvido algumas palavras que abalaram sua rígida postura. Com as mãos trêmulas e ajeitando uma voz abafada, o embaixador pede para que se apaguem as luzes principais e liguem o projetor holográfico central, pronunciando neste ínterim: Senhores, peço a preciosa atenção de todos. O que estão prestes a assistir está acontecendo em hoc tempus em Ixtlan Mediana, do outro lado do planeta. Agora vejam! Assim observou Jonathan com seu sotaque sudocidental. As imagens exibidas pelo holoprojetor eram terríveis e assustadoras. Mostravam a população em pânico diante das cidades sendo arruinadas por bolas incandescentes sem nada poder fazer. Via-se que uma densa chuva de meteoros composta de sideritos, aerólitos e siderólitos demudava o paradisíaco cenário em um hediondo campo de guerra. Os poucos sobreviventes não sabiam para onde fugir. Cruzavam de uma banda a outra, gritando e se lamentando ante os estrondos e os incêndios suscitados pelos bólidos celestes. Estavam aterrorizados. Os moradores das cidades baixas corriam para as colinas, tentando evitar o inevitável. Eram imagens amargas de se assistir. Muitos não conseguiam acreditar no sôfrego cenário, tamanha era a desolação. Aflição e angústia, sofrimento e extermínio, nuvens e negridão, trevas e escuridão. Uma atroz paisagem de repleta destruição se apresentava frente aos olhos dos indefesos. Logo, um repentino tumulto tomou conta do concílio, fazendo com que os representantes, atordoados, falassem ao mesmo tempo. Vamos morrer, vamos todos morrer! Assim diziam os mais assustados ante tal panorama. Mas Jonathan se manifestou com eloquência e autoridade. Senhores, por favor, mantenham a compostura e me escutem com atenção. Nós não seremos atingidos. Estamos a um oceano de distância da catástrofe. Através de nossos satélites, temos a confirmação de que a queda dos meteoritos cessará em até 2 horas. Pouco a pouco, os doutores foram se aquietando e Jonathan pôde retomar a palavra em boa gradação. Gente, o que devemos fazer agora é nos mantermos calmos e buscar soluções para socorrer os sobreviventes de Ixtlan Mediana, como valorosos teradãs que somos. Vamos preparar um comunicado oficial à imprensa com informações de conforto para que não se deflagre o pânico global. Agora é a hora que devemos serenar a população e aliviar-lhes o fardo, dizer-lhes que sobreviveremos e que o fim do mundo não acontecerá. É perante esta descomunal tragédia que vocês devem mostrar o equilíbrio e o senso racional. Se juntem em grupos e apresentem soluções que possam trazer alento a este quadro de desespero. E tendo discorrido estas palavras, o líder Jonathan promulgou uma pausa e com seu secretário Marcel se encaminhou ao Salão dos Supremos, onde estavam reunidos os líderes federates, Bonaparte, da Federate Oriental, e Júlio César, da Federate Ocidental.
Ao findar a Guerra Eugênica dos 100 Dias, no nascer do ano de 2057, os dois memoráveis líderes do planeta, Bonaparte e Júlio César, se aliançaram para estabelecer a ordem e a paz. Afrontaram batalhas homéricas. Foi diante de um cenário caótico de conflitos civis e militares que jugulavam os 4 continentes que, em regiões diferentes, surgiram os líderes com o mesmo ideal. Colocaram basta às batalhas bestiais que se arrastavam por todas as terras do planeta, que, análoga à dos antigos bárbaros, causavam assombrosa destruição e morte. Atualmente, para o bem de todos os teradães, os dois líderes compartilham de igual propósito altruístico, que é de oferecer cidadania e qualidade de vida à ampla população do planeta. Assim, eles restauraram e priorizaram a saúde e a educação, e revitalizaram as ciências sem fronteiras. E no transcursar da interrupção da programação do concílio, Eudoranque sondou com seus investigativos olhos a todos os presentes, a fim de encontrar 2 peculiares convidados. Este era o real propósito de sua presença. Prontamente, tendo identificado aos que deveria se apresentar, o ancião encaminhou-se para 2 arqueólogos que se mantinham em reservado e alheios aos grupos. Aparentemente, os 2 eruditos apenas aguardavam por notícias sobre o transcorrer da Odisseia das Trevas, como uns da ciência já estavam chamando o evento. Aproximando-se devagar dos discretos e almejados pesquisadores, Eudoranque os abordou com sua acentuada voz moldada pelo tempo, dizendo-lhes: Vocês, disciplinados arqueólogos, na maioria das vezes pensam de forma semelhante aos juízes, advogados e até mesmo cientistas. Isto é, só aceitam aquilo que se pode ver, apalpar e analisar, para depois de darem o parecer, então aceitarem como fato real. Mas de maneira singular, no entanto, vocês 2 acreditam que existe um Criador ancestral, responsável por tudo o que há em seu mundo físico. Com sentimentos gnósticos e agnósticos mesclados, fazendo-os se confundirem, vocês questionam a primorosa essência do Unicriador. É como se vocês 2 estivessem caminhando sobre o aguçado fio de uma navalha intelectiva e existencial. Sei que vocês buscam intensamente por uma excelsa sabedoria que lhes possibilitem despontar, com clareza, o caminho da salvação predita. Os arqueólogos haviam sido pegos desprevenidos. Os cabelos esbranquiçados pelos aguerridos anos de Eudoranque não preveniram os 2 experientes cientistas de ficarem assombrados e maravilhados por sua abrupta abordagem. Mostrando-se notáveis inquiridores, os arqueólogos percorreram seus olhos analíticos sobre o atirado ancião em busca de informações que os ajudassem a reconhecer a misteriosa celebridade. Viram uma pessoa alta, forte e de idade estendida. Um varão trigueiro que dava mostras de ter seus 80 anos bem vividos. Não apresentava ter menos de 1,95 m de estatura, nem magro nem gordo. Seus olhos encovados em seu rosto alongado eram brilhantes e refletiam a cor do mel de Salcã. Seus lábios eram grossos e seu nariz afilado e delgado. Brancos como a mais pura neve polar, seu cabelo era revolto. Ondulado e pouco corrida, sua barba era longa e desajeitada. Suas albas sobrancelhas, grossas e espessas, alongadas e arqueadas, eram bastante expressivas. Em suas mentes estavam descrevendo alguém que mais parecia um ancião de anciões, se é que tal existe. Depois da inspeção visual e recuperados da surpresa, os curiosos arqueólogos decidiram por questionar a figura desconhecida. Perguntou então Haroldo: "Nos desculpe,
Por acaso o senhor nos conhece? Dando mostras de serenidade, o ancião Eudoranque respondeu satisfeito aos despertos interessados. Certamente, nunca me lhes apresentei face a face, mas tenho acompanhado suas pesquisas bem de perto, o suficiente para lhes dizer que os meios empregados em suas pesquisas e palestras são um tanto ortodoxos. Mas apesar de alguns catedráticos discordarem de seus métodos, por não conhecerem a profundeza de suas necessidades, tampouco a sabedoria e a capacidade de discernimento adormecida em vocês, eu os aprovo. Capatu justificam midloacele. Estudando o efeito de suas palavras que afirmavam que o fim justifica os meios, nas expressões de assombro e fascínio dos arqueólogos, o ancião morosamente alinhou sua postura, firmou sua assentada voz e prosseguiu. Eu sou aquele a quem vocês ansiaram para elucidar os mistérios que os abalaram em Oraxirim, fazendo-os se aliançarem perante os escombros remanescentes de sua misteriosa civilização em busca de conhecimento. Eu sou o único que pode lhes apresentar o sentido real às desarmônicas questões deste labiríntico mundo. Os dois arqueólogos se entreolharam abismados, mas deram mostras de que não haviam compreendido. Seus avultados anos de experiência não puderam prepará-los para uma ocasião sibilina como aquela. Encontravam-se perturbados, parte pelas alvoroçadas cenas de destruição de Ixtlan Mediana e parte pelo efeito causado pelas intrépidas palavras do ancião. Percebendo o estado obstruso em que os doutores se encontravam, depressa Eudoranque continuou. Eu sou aquele que tem as respostas para as questões que vocês têm procurado ao longo de suas vidas, para as indagações que perpetram nas madrugadas sem fim. Mas agora chegou o tempo, dentro do tempo, para o qual há muito tempo eu venho me preparando. O momento certo de lhes despontar os arcanos que estavam acortinados aos olhos dos teradães. Não permitindo oportunidade para questionamentos, Eudoranque persistiu com sua apresentação da maneira mais assustadora que se podia esperar. Haroldo, Arxênio, primos e descendentes de Arctaro, nascidos nas terras temperadas de Alopok. Meu nome é Eudoranque. Instantaneamente, os dois arqueólogos paralisaram, congelaram boquiabertos como estátuas. Tomados por um súbito calafrio, em instante, todos os pelos de seus corpos se arrepiaram e seus olhos, arregalados, se acenderam como tochas de betume. Ao tempo que o coração de Arxênio disparou e suas mãos ficaram trêmulas, Haroldo começou a suar frio e seus olhos quase pularam da face. Tamanho foi o susto que eles tiveram com as palavras de Eudoranque. Mas como o senhor sabe nossos nomes? E o nome de nosso avô? E como sabe a província onde nascemos? Bem assombrado, Haroldo indagava sem respirar, mas sorrindo e lhes oferecendo desconcertante confiança, o ancião Eudoranque o interrompeu dizendo: Seus nomes? Ora, eu posso garantir que sei muito mais sobre vocês do que sua própria mãe. Arxênio, que se mantinha paralisado, mas sustentava Eudoranque sob seus argutos olhos a todo momento, fitava-o com que duvidando da petulância daquele ancião, que sorria para eles de forma enigmática. Em busca de oferecer um pouco mais de compreensão e abarcar de vez os dois arqueólogos em seu propósito, o sábio Eudoranque lhes esclareceu alguns pontos. Devido à escassez de registros históricos confiáveis, bem como dos descasos para com as renomadas crônicas no decorrer dos séculos, atualmente vocês se atrapalham ao traduzirem os poucos fragmentos que lhes são expostos, principalmente os que abrangem as expressões idiomáticas das idades do bronze e do ferro. Sei muito bem o que querem e do que precisam, e eu estou pronto para ajudá-los. Sendo assim, sem mais delongas, cabe nos vermos amanhã em minha morada, onde eu advirei a lhes revelar tudo o que precisam saber.
estejam preparados para se revestirem de pleno conhecimento, pois logo terão os detalhes dos eventos que levaram aos episódios de hoje e dos que estão por vir. Por ora, tenham em mente algo importante. A chuva de meteoros que assistiram é apenas um sinal. Ela antecede um fenômeno de colossal grandeza e destruição. Então, nosso encontro está combinado? Sem piscar os afixados olhos que alimentavam sobre Eldoranque, afirmou Arxênio, com anuência de Haroldo. Oh, sim, sim. De certo que estamos interessados em conhecer suas insólitas historietas. E tomando a palavra, articulou Haroldo. Onde o senhor mora? Nos dê seu endereço. Se sentindo bem confiante, Eldoranque avançou. Minha morada não está tão distante de sua cidade. Eu resido em Mantiquissal, bem nas montanhas de Sal. Pronto. Veja agora em seu telefone, Arsênio, pois acabo de lhes enviar as coordenadas automáticas. Basta inseri-las em seu torvelim que ele lhes levará ao ponto de encontro. Oferecendo-lhes apreço, a seguir admoestou o ancião. E olhem, por favor, não me chamem de senhor, pois somos conservos em pares. Sentindo seu telefone vibrar, Arxênio ergueu o braço e examinou a mensagem recebida. Era o comando enviado por Eldoranque com as coordenadas. Elas indicavam um suave platô no declive setentrional de Mantiquissal. A seguir, revestido da certeza que seus propósitos tomaram um bom rumo, o fidúcio Eldoranque se despediu dos arqueólogos e, sem demora, voejou para sua morada em seu excêntrico torvelim oviforme. Antes, porém, o sábio ancião dera-lhes um aviso. E lembrem-se, malis mala succedunt. Encafifados com a despedida do ancião, asseverando que uma desgraça nunca vem só, e com as ocorrências, Haroldo e Arxênio permaneceram no concílio por mais alguns instantes. Refletiam e discorriam sobre o ancião e seus sortilégicos comentários. Depois, ainda desnorteados, os arqueólogos deixaram o recinto e logo romperam para suas casas em Modrice. Acreditavam que, no encontro a ocorrer, o bizarro ancião poderia revelar-se em um prolífico sábio polímata, capaz de ajudá-los com suas intrincadas questões existenciais. Na manhã seguinte, os mal dormidos investigadores eruditos decidiram por voejar no torvelim de Arxênio e se dirigiram a Mantiquissal, as montanhas de Sal. Após um voo automático e sem reveses, pousaram em uma plataforma no declive dos grandes montes. Ao saírem da nave, Arxênio e Haroldo pasmaram ao se depararem com duas frondosas árvores de séculos de idade. Eram cedros azuis de Bulbeck. Diante de uma rara espécie, considerada como extinta há centenas de anos, os arqueólogos, admirados, se lançaram a cortejar os dois arbóreos que ladeavam a entrada de uma caverna. Uau! Oh! Mas como isso é possível? Mas como isso é possível? Assim diziam-se entre si os doutos antiquários. Como bons observantes, Haroldo e Arxênio erguiam e abaixavam a cabeça à procura de registrarem em suas mentes aquele momento tão expressivo de suas vidas. Naquele ambiente, onde a atmosfera se fazia tépida e úmida, seus olhos passeavam em todas as direções, até que, simultaneamente, os dois arqueólogos se puseram a contemplar a vista oferecida do platô, a 2.652 metros de altitude. Avistaram, acima dos grandes e longínquos montes, suas coroas de neve, e admiraram a planície ao redor, que se sustentava apinhada de pequenas matas. Uma dessas florestas era bem grande e densa, tanto que recobria as asperezas do solo com suas brenhas. Embaiúbas, indaiais e palmeiras davam uma alegre nota ao verde concerto da floresta, impondo às primeiras suas folhas denteadas e esbranquiçadas, e às últimas suas folhas pontiagudas e verdoengas.
De pé, frente ao portão da caverna, Eldoranque se mantinha a observar Haroldo e Arxênio, que, enlevados, mais pareciam crianças em presença de guloseimas. Os lívidos cabelos do ancião estavam desgrenhados, como costumam ser os cabelos daqueles que se absorvem com assuntos de extremada importância. Ao se virarem, os convivas foram surpreendidos. Lá estava Eldoranque com um ar de quem já lhes aguardava por horas. Havia em seu rosto o mesmo sorriso enigmático, mas desta vez seu semblante trazia um tom mais grave. Sem qualquer cerimônia, mostrando-se como grandes e velhos amigos, o anfitrião se aproximou dos convidados e os cumprimentou com fervor. Em seguida, se colocando ao cerne dos arqueólogos, Eldoranque os conduziu abraçados para sua morada, no interior da grande montanha. Ao chegarem ao fim de um longo e espaçoso corredor, ainda com os braços de Eldoranque sobre seus ombros, os cientistas avistaram um grande salão que dava ares de ser o coração de uma sinistra fortaleza. Imensas colunas se elevavam às alturas. Estantes que se erguiam até o teto encerravam ao fundo deste salão. Continham tantos livros que não se podia contar. Eram como as estrelas do céu. Tendo observado os inúmeros objetos ancestrais que faceiravam ao ambiente, inquiriu Arxênio: Eldoranque, há quantos anos vive aqui? Sempre emblemático, assegurou Eldoranque. Muitos, mais anos que seus aniversários. Estou percebendo que vocês se identificaram com a atmosfera da nave central. Bem, isso é algo que eu já esperava. A seguir, o anfitrião convidou Arxênio e Haroldo a comporem a ampla mesa no centro do salão. A mesa era de ipê-tabaco com entalhes cravados de nácar e adornos de âmbar e azevite. Aparentava ser do século XII, do período do Império Khan. Sobre ela havia castiçais, alfarrábios, mapas, penas e vários adereços, que juntos compunham um acolhedor ambiente mediévico. Haroldo ficou estarrecido ante tal atmosfera, mas Arxênio, imaginando por que razões não havia registros com informações geográficas daquele lugar, apontou: há exatamente 10 anos, estivemos estudando esta região. Mapeamos todas as montanhas e suas muitas minas. Mas esta nos é estranha. Ao que declarou Eldoranque com amabilidade: excelente observação, Arxênio. Isso evidencia sua agudeza e seu engenho. Me agrada muito saber que vocês estão intrigados com este fato. Então eu vou lhes elucidar o modus operandi deste arguto fenômeno hipnótico. Pois bem, atentem que nossa localização dista cerca de 62 quilômetros de Modrice, que é a urbe mais próxima e também onde vocês moram. Em uma extensa galeria acima de nós está instalado o Reactorac. Ele é um reator de contração de plutrinos e neutrinos estelares capaz de gerar o Muon-Ki. Confuso, Haroldo não se conteve e perguntou: mas o que é Muon-Ki? Isso existe? Eldoranque estava radiante pelo interesse e depressa esclareceu: bem, Haroldo, os cientistas de Terax sequer imaginam que tal tecnologia existe, e diante dos atuais acontecimentos, eles jamais irão alcançar tal proeza. O Muon-Ki é uma energia composta de 12 diferentes espécies de eletricidade, e elas são interativas. De início, tudo vai lhes parecer sombrio, mas com o tempo, vocês verão com clareza. Dito isso, agora prosseguirei. Por sua vez, o Muon-Ki nutre um campo fotossônico sobre o nível da nave central, envolvendo todas as galerias subterrâneas no abaixo, incluindo o platô de aterrissagem. Neste momento, o portão de entrada, as árvores de cedro e o torvelim de vocês estão ocultos por um reflexo de imagem espelhada no declive abaixo de nós. Ao detectar a aproximação de vocês, eu precisei desativar a reflexão do setor da entrada para recepcioná-los,
Caso contrário, vocês não creriam nas coordenadas, pois nem os radares, nem os sonares e nem mesmo os espectrômetros são capazes de nos detectar. A este ponto, Haroldo, franzindo a testa, ressaltou: Então, está nos dizendo que estamos invisíveis? Sorrindo, exclamou Eldoranque, completando a seguir: Não só estamos invisíveis, Haroldo, mas protegidos dos exploradores e dos alpinistas, pois estamos na encosta mais íngreme e perigosa da montanha. Devido à salinidade e aos vapores de amoníacos salsos das vísceras da montanha, que se dispersam através do grande paredão, ninguém jamais ousou em escalar esta face tão aprumada. Curioso e interessado, Arxênio ansiou saber: Mas qual a razão para você estar oculto, assim, camuflado? Sempre atiçando a curiosidade dos neófitos e testando sua erudição, respondeu Eldoranque: Bene viste, qui bene latuit. Breve vocês saberão, porque vive bem quem vive despercebido. E depois de um raciocínio silencioso, ponderando o rumo das conversações, falou comedidamente o ancião: Meus jovens, por favor, assim vocês me farão sentir acuado e constrangido devido ao inquérito extemporâneo e intempestivo. Vocês necessitam abarcar o sábio adágio que nos norteia. Prudens in loquendo est tardus. Esta é uma frase que está em um dos seus livros, Arxênio, afirmando que bom saber é o calar, até ser tempo de falar. Bela frase. Então, de imediato precisamos nos fixar aos fatos que no momento nos são mais relevantes. Contudo, no seu devido tempo, tratarei de dirimir as dúvidas que ainda permearem em seus corações. Buscando mudar o foco do assunto, bem como firmar as rédeas da conversa, Eldoranque arrazoou: Antes de tudo, necessito saber se estarão afincados aos propósitos que se farão descortinar em suas vidas: conhecimento, discernimento e entendimento. Arxênio e Haroldo, que acompanhavam atentos a larga exposição do sábio ancião, admitiram com palavras de concordância e sacudindo a cabeça em sinal de afirmativo. Deste modo, determinado a prosseguir com suas dissertações, Eldoranque espraiou seu percussiente olhar pelos seus coligados e continuou: Tudo o que lhes peço, meus amigos, é que sejam longânimos e derroquem os avelhantados muros das preconcepções que os oprimem e os impedem de conceber a verdade. Abandonem os medos infundados por si mesmos e se abstenham dos paradigmas seculares. Mas Haroldo, que esfregava as mãos de ansiedade, olhou para Arxênio e falou ao ancião: Mas, Eldoranque, nós mal sabemos por que estamos aqui. E deixando escapar um inusitado sorriso, proferiu o sagaz ancião: Que comecemos então. Agora, pois, faz-se necessário oferecer-lhes o que irá dirimir as nossas largas conversas, uma apresentação digna de minha parte. Mas antes mesmo, eu necessito prepará-los para serem bons ouvintes. De mim, um ponto singular que vocês devem saber é que eu não posso mentir. Tudo o que eu falei e irei lhes desvendar é fiel e verdadeiro. De vocês, é importante que entendam que foram indicados para cumprirem o encargo mais importante do planeta neste século: testemunhar. E vendo Eldoranque, que se entreolhavam e não se atreviam a levantar a voz, visto estarem desnorteados e atônitos, querendo saber mais, rematou o ancião: In vino veritas. Após esta expressão, o ancião se levantou lentamente e caminhou em direção de uma escrivaninha de jacarandá e marfim rosa que ladeava a mesa de estudos. Erguendo a bela tampa de ébano da carteira, o órago Eldoranque retirou de seu interior uma baulada moringa de estranha forma e composição. Aparentando um cântaro bem antigo, de corpo bojudo e pescoço longo,
não de barro, mas de cristal violáceo, com veias escarlates e pigmentos azuis, este parecia comportar bem uns 2 litros em seu âmago. Com leveza e suavidade, igual uma cuidadosa mãe que carrega seu primeiro filho, Eudoranque trazia sua relíquia. Com brandura a aleitou sobre a mesa à frente dos assombrados Arquissênio e Haroldo. Tendo os olhos sobressaltados, os 2 arqueólogos tentavam decifrar a pequena escrita gravada a fogo e em baixo relevo na engenhosa garrafa. Cuidadoso, Haroldo entreolhava Arquissênio, que, em seu telefone, procurava decodificar a complexa grafia. Não se assemelhava com nada que eles já haviam visto. Não parecia gueês, nem Kaysar, nem ugarítico, tampouco persa. Nesse meio tempo, o ancião, que a tudo observava, se colocou a apreciar os 2 jovens idosos, famélicos por traduzir o misterioso texto. Deixando passar um tempinho, logo Eudoranque lhes amparou, despontando a origem daquele artefato, mais que milenar. Vejo que estão diante de um impasse, visto que não consegue identificar a inscrição cinzelada. Sugiro que desistam, pois sua morfologia, sua fonética e sua sintaxe fogem à compreensão dos teradães. Esta escrita pertence a uma língua de outra espécie, que tão antiga quanto contemporânea se faz eterna. Assim articulou o ancião, estampando um folgado sorriso no rosto, sem declarar ainda a obscura origem extrateráxica do objeto. Tomando o raro cântaro em suas mãos, Eudoranque retirou o excêntrico tampão de cerume em âmbar que servia de lacre e deitou uma bebida violeta purpurada sobre 3 exuberantes cálices de quartzo e hialino. Ainda misterioso, Eudoranque avançou a prestar um brinde, obscuro até então aos convidados. Brindemos ao início de uma nova era para os teradães. Que o futuro dos teradães se realize de acordo com os grandes planos dos conscientes. Mesmo bastante confusos, os 2 arqueólogos se ativeram calados. Eles haviam acordado entre si de ouvirem mais e perguntarem menos. Depois de saborearem um sorvo daquele precioso líquido, um néctar encorpado na cor e na textura, Arquissênio e Haroldo sentiram-se leves, alegres e privilegiados. Sui generis se fazia seu sabor. Lembrava distante o gosto de um precioso vinho romanesco de colheitas tardias, como um Neagra da família Feteasca. E colocando-se Eudoranque a acariciar as asas de um mitológico dragão esculpido em ferro-tigre que mantinha sobre a mesa, argumentou: Meus jovens, o que vocês degustaram é algo único. É chamado de Sherabi, uma preciosa bebida feita de estrúgure Neagra, uma espécie de uva silvestre cultivada pelos Elohins, os habitantes do planeta Lumak. 2 variedades deste fruto foram trazidas para Teraxe e cultivadas nas frias terras orientais. Talvez vocês já tenham experimentado. Uma delas é da casta Shiraz. Como podem imaginar pela botelha, este néctar de estrúgure não foi produzido neste planeta. Este, em particular, foi-me presenteado em mãos pelo próprio todo-poderoso Canu, o Shaddai do planeta Lumak, o senhor de todos os senhores. Por determinação deste poderoso senhor, todos os primeiros senhores da antiguidade e seus descendentes me abençoaram. Me refiro aos colonizadores de Teraxe. E agora eu lhes digo que de hoje em diante não beberei de outro néctar de estrúgure, até o dia em que vocês estiverem comigo no reino dos grandes senhores. Acolá, em um novo celestial sob um distinto céu, nos alegraremos com um Sherabi novo, comemorando com todos os senhores o começo de uma nova era para os teradães. E sem proporcionar tempo para que os surpresos arqueólogos se manifestassem com questionamentos sem fim, Eudoranque pôs-se de pé, sinalizou para que se atessem sentados e, andejando em torno da mesa, prosseguiu. Como lhes disse antes, meu nome é Eudoranque.
O nome simples, pois venho de uma época sem sobrenomes. Eu nasci a 64.330 antes do grande dilúvio. Eu tenho hoje 78.446 anos. Eu sou o primogênito da 7ª geração dos Teradãs. O Teradã como ser racional consciente. Eu sou um ancião de eras. Eu sou o guardião de Terax. Devido à afeição dos senhores do planeta Lumak por mim, eles me dotaram de longevidade e me sagraram para tutorar os Teradãs até que eles retornem e eu me vá. Agora a natureza divina do filho de Edã está sendo apresentada, e por meio dela, a gloriosa natureza dos senhores de Lumak será revelada. É mister saberem que o mundo, como o conhecemos, chegará ao fim em breve. Não sobrará pedra sobre pedra. Todos os avanços científicos e tecnológicos não poderão impedir o curso dos acontecimentos que estão por despontar, pois sua magnitude tem caráter celestial. Os meteoritos que causaram a chuva de meteoros que devastaram Ictlan Mediana representaram apenas o início das muitas catástrofes. Este foi o primeiro sinal. Na tentativa de evitar um pânico global, os governantes mundiais, incapazes de mudar o futuro, decidiram por não revelar as descobertas científicas obtidas há 7 décadas e comprovadas há 5 anos. Ocorre que Lumak, um planeta 4 vezes maior que Terax e de órbita elíptica bastante excêntrica, está retornando em direção ao sistema do Solar Taisum. Observando que Haroldo se aprumava na cadeira e erguia o dedo indicador como quem pede permissão para falar, Eldoranque lhe concedeu a palavra. Então, em um único fôlego, Haroldo derramou uma enxurrada de perguntas. Nos perdoe, mas achávamos que esse tal planeta Lumak fosse apenas um mito, pois as autoridades nunca confirmaram sua existência. E mais, em órbita distante vindo em nossa direção? Como os cientistas desconhecem esse fato? E acaso ainda tem algum remanescente desses senhores em nosso planeta? Quando esteve com eles pela última vez, eles voltarão? Mas caçando respostas pragmáticas, Arxênio atravessou o interrogatório com uma severa observação. E se for dessa maneira como nos apresenta, não há alternativa para nos livrarmos deste iminente cataclismo. Avaliando o desespero dos arqueólogos, Eldoranque garantiu esclarecimentos e logo requereu. Paciência, meus jovens. Precisam ter paciência. Tudo na vida requer tempo e medida. Saibam que Lumak existe de verdade, e com a ajuda de Terax, hoje ostenta 749,8 milhões de Elohins bem saudáveis. Mas nem sempre foi assim. Após um silencioso e profundo suspiro, prosseguiu Eldoranque. Escutem. Todas as questões serão respondidas, mas vocês precisam aguardar o decorrer dos dias, pois tenho muito para lhes falar em tão apoucado tempo. Então o ancião de Eras foi até o outro extremo da longa mesa, a fim de tomar um copo de água de uma jarra, depois do que se sentou e continuou. Agora, Arxênio, para sua proposição eu digo sim. As condições propícias para que os Teradãs, sem a ingerência dos Elohins, encontrassem a solução existiram. Porém, os Teradãs não observaram as advertências dos senhores de Lumak ao longo do tempo. No decorrer de mais de 2000 anos, muitos avisos foram oferecidos aos chefes das nações, mas nada fizeram. Exibindo imensa tristeza em sua voz, o guardião de Terax comentou. Em diversas ocasiões e em diferentes regiões, as palavras dos emissários não receberam crédito. Os ouvintes foram incapazes de acreditar em suas revelações e suas instruções se fizeram ignoradas pelos governantes. Agora, com muita atenção, ouçam bem e entendam. Mesmo com a ignorante sede de autodestruição, os Teradãs ainda mantêm sua existência, o que é algo que surpreende alguns senhores em Lumak, mas não ao meu senhor. Não fossem os muitos conflitos entre as nações e as 4 guerras intercontinentes, seguramente os Teradãs se veriam capazes de subjugar esta terrível ameaça.
A Terceira Guerra Intercontinente, que eclodiu em 2031 por domínio de ciência tecnológica, foi a grande derrocada à evolução de Terax, pois nosso planeta vinha adotando um caminho de admirável prosperidade, fazendo-se semelhante a todas as guerras, onde há baixas no contingente, surgimento de doenças e aumento do desequilíbrio social. Esta pugna fez com que a sociedade regredisse em centenas de anos. Devido à ignorância e à arrogância intrínseca dos Teradãs, a tecnologia que buscavam foi obscurecida por sua própria ganância. Os Teradãs desprezaram a prima evolução de sua espécie. Frente ao obscuro panorama de destruição, causado pelos maciços ataques aéreos, marítimos e terrestres, os anseios dos governantes cursaram um sentido inverso, e a evolução se sujeitou à força da involução. Passado o tempo, considerando-se a si mesmo bem evoluídos e esquecidos dos horrores da guerra sucedida, em 2043 os Teradãs deflagraram a Quarta Guerra Intercontinente. Esta derradeira e cruel guerra trazia em seu âmago um absurdo desejo de poder tão intenso que fazia com que alguns Teradãs, se considerando superiores, desejassem dominar e agrilhoar seus semelhantes de forma idêntica, como se fazia no passado sombrio de Terax. Destas duas longas guerras, a última foi a pior de todas, pois arrastou a raça Teradã para um abismo tão profundo que até mesmo para os senhores se fez difícil, para não dizer impossível, auxiliar em sua reversão. Relatei estes fatos para que entendam e nunca se esqueçam de que Praeteritum tempus unquam revertitur. Isto mesmo, tempo perdido não se recupera. Impaciente e muito assustado, Haroldo questionou: Você está dizendo que não podemos nos salvar? Que a destruição bate às portas de nosso planeta? Que a raça Teradã será dizimada? Compreendendo que deveria serenar os corações dos literatos, Eudoranque decidiu alongar a explicação do assunto. Bem, Haroldo, seria quase assim. Em uma parte, suas palavras representam a exata expressão da verdade, mas em outra não. Entendam bem, logo após o ápice deste evento, que ocorrerá em alguns anos, os sobreviventes em Terax não terão qualquer tecnologia e as cidades serão todas destruídas. Os remanescentes estarão em um mundo devastado. Eles jazerão a sorte de encontrarem alguma água e comida. Sem a intervenção dos senhores de Lumac, toda a raça Teradã que vocês hoje conhecem desapareceria. Encontrando-se um pouco mais calmo, mas ainda sem compreender, Arxênio, que se fazia atento às enigmáticas palavras do guardião de Terax, indagou: Por favor, pode nos esclarecer então de que forma irá ocorrer esta intercessão? Depois que o ancião de Eras tomou o melhor cômodo na cadeira, prosseguiu a responder: Muito em breve, os Lumaquis estarão aqui para arrebatar os Teradãs eleitos. E assim como se separa o joio do trigo, eles resgatarão os escolhidos conforme o caráter moral e a capacidade intelectual de cada um. Entendam que a salvação será individual. Deste modo, uma parte impoluta da raça Teradã se preservará incólume para oferecer continuidade à sua evolução em outro planeta. E antes mesmo que me perguntem quantos serão escolhidos, eu já lhes respondo: Non multa, sed multum. É isso mesmo. Não muitos, mas os melhores. E depois de um profundo e longo suspiro, comentou o elucidado ancião: Agora sim, responderei às perguntas anteriores de Haroldo sobre os senhores de Lumac. Há 3.078 anos, os últimos grandes queruvins partiram de Terax para cumprirem outras missões, mas 13 cientistas de Lumac se mantiveram ignotos em Terax como analíticos observadores do comportamento dos Teradãs, afirmou Eudoranque, dando logo prosseguimento. Fora estes 13, eu citarei somente 2 casos que nos interessam, pois são intrínsecos ao nosso propósito. E depois de tomar um fôlego, prosseguiu o guardião: Há exatamente 2041 anos que um jovem e elevado príncipe de Lumac nos deixou.
logo depois de ter cumprido sua sôfrega missão, designada pelos conscientes e outorgada por Canu, o Todo-Poderoso, este partiu para seu planeta. Devido a ele, muitos seguem um calendário que tem início desde seu pressagiado nascimento. Em seguida, após 577 anos de sua partida, outro grande príncipe esteve em Terax, também por resolução do Altíssimo e determinação dos conscientes. Semelhante ao primeiro, seu mandato oferecia em seu íntimo a função basilar de regenerar a raça Teradã, preparando-a para os dias atuais. Para testemunhar e auxiliar a missiva dos senhores, nas duas ocasiões eu, como guardião de Terax, estive a serviço destes príncipes. E como eu já disse, eles retornarão. Irão colher os frutos da semeadura, não importando a quantidade. Vale saber que os escolhidos, que serão nomeados de impolutos, são vocês e muitos outros convocados que em breve vocês irão conhecer. Aos futuros impolutos que se acham dispersos pelas nações de Terax, se juntarão novos eleitos que estão sendo indicados pelos sábios anciões de Lumak. Em breve, todos os sagrados incorruptos que firme resistirem até a chegada dos senhores de Lumak serão resgatados por uma poderosa esquadra de querubim. Acertadas estas explicações, Eldoranque fez uma breve pausa, tomou um hausto de xerabe e sem demora prosseguiu. De Jaojinho, antes de vocês chegarem, eu transmiti um relatório dos últimos eventos ocorridos em Terax. Tendo por certo, nele eu os indiquei para serem as duas testemunhas da salvação dos filhos de Edan. Será a última e a maior das honras oferecidas a um Teradã deste século. E o que eu anseio de vocês é que sejam diligentes a todo momento. Sem entenderem os fundamentos da questão, os dois arqueólogos olharam um para o outro e, sem interromper a exposição, porém satisfeitos, concordaram com Eldoranque por meios de gestos, acenos de cabeças e leves sorrisos. Venturoso, o guardião de Terax deu continuidade ao curso da apresentação. Há 16 anos, um concílio real se instaurou em Lumak para deliberar sobre o futuro de Terax e de seus habitantes. Chamam-no de Santo Concílio Real. Desde este ano, alguns sensitivos e até cientistas de Terax passaram a antessentir o que haveria de advir, mas não puderam precisar as dimensões do tempo e dos fatos. No Palácio de Angedor, o Concílio Real se manterá em pleno expediente até que os Teradãs escolhidos estejam completamente salvaguardados no protetorado científico-social do planeta Nebro. Este novo celestial possui um habitat semelhante ao de Terax, e lá, os impolutos, consagrados como renovo da raça Teradã, receberão suporte para evolverem sob preceitos nobres de caráter e de moral. E colocando-se em pé para desentorpecer as pernas, Eldoranque consultou as horas em um relógio carrilhão do século XVIII e, calmo e sorridente, discorreu a concluir. Hoje está sendo um dia muito valioso para os Teradãs. Vocês apuseram um extraordinário passo para se tornarem mais que heróis. Vocês serão memoráveis. Hoje, vocês são assinalados pelos Elohins como as duas testemunhas de Terax, mas no futuro planeta, todos serão avocados com o título de renovo da raça Teradã. Agora me perdoem, mas teremos que encerrar, pois devemos nos preparar para o dia de amanhã. Além do que, nesta tarde eu preciso realizar algumas holoconferências interplanetárias, e à noite eu precisarei meditar para que nos dias vindouros eu possa estar fortalecido. Isto porque o conhecimento que levaria décadas para serem absorvidos, vocês precisarão compreender em até 40 dias contados de hoje. Então eu tenho algo importante a lhes sugerir. Faz-se imperativo que não desperdicemos qualquer quinhão de tempo. Por isso, seria de bom grado que vocês se estabelecessem aqui comigo, em Mantiquissal. Como há bastante espaço e suficiente alimento nesta caverna, vão para suas casas e juntem seus pertences mais pessoais e necessários, e voltem amanhã, ao romper da claridade,
e cada um em seu torvelim. Eu não preciso salientar que tudo que vocês vieram a presenciar deve ser mantido em extremo sigilo. Devido à sua solteirice, Arquissênio anuiu sem tremular. Bem, por mim está ótimo. Eu estou de acordo. Mesmo dando mostras de preocupação, Haroldo logo aderiu, mas indagou em busca de subsídio. Bem, eu também concordo. Mas o que devo fazer em relação à minha esposa e aos meus 2 filhos? Depois de uma rápida meditação, Eudoranque fortaleceu os ânimos do ambíguo Haroldo, respondendo: Este é um assunto bem delicado e extremamente sensível, e somente você, Haroldo, estando no cerne da questão, poderá contrapor. Mas saiba que, juntos, faremos o que for possível para que sua família obtenha o direito de estar neste seleto grupo, mesmo que tenhamos de recorrer à clemência dos senhores de Lumac. A seguir, Haroldo e Arquissênio, as 2 testemunhas indicadas, se puseram a despedir-se de Eudoranque, o ancião guardião de Terax. E após deixar Haroldo de coração apertado em sua morada, Arquissênio voejou para sua casa, sentindo-se com a leveza de uma garça. Bem cedo, antes do galo cantar, Arquissênio já alçava voo em seu torvelim. O arqueólogo levava consigo tão somente a roupa do corpo e outras apoucadas peças de vestuário. Seu coração estava tão vaporoso quanto sua bagagem. Pelo telefone de seu torvelim, Arquissênio comunicou ao seu igual, Haroldo, de sua partida, informando-o que aplicaria alguns minutinhos para um baixo sobrevoo de despedida sobre as verdejantes e graciosas florestas da esplanada adjacente de Mantixal. E quando os primeiros raios chispantes do solar tocaram o cume das montanhas, Haroldo estava pousando seu torvelim no platô de aterrissagem de Mantixal. Haroldo mal havia tido tempo de desligar os propulsores de seu torvelim quando se apercebeu que Arquissênio se mostrava descendendo ao seu lado. Aguardando-se avidamente um ao outro, os primos seguiram lado a lado até a nave central, o salão principal do interior da caverna, mas não sem antes contemplarem os 2 exuberantes cedros azuis sendo banhados pela luz de Taisun. Desta vez, Eudoranque não os havia ciceroneado às portas da cava. No lugar disto, o guardião tinha preparado um aromático café de grãos combinados, brancos e roxos. Percebendo que os companheiros se mostravam bem animados e despertos, Eudoranque exclamou em alto tom: Bom dia, meus amigos! Venham, eu tenho ótimas notícias para vocês. Minha recomendação para que vocês sejam as 2 testemunhas de Terax foi oficializada à tarde de ontem no Santo Concílio. E nesta noite recebi outra magnífica notícia. Tendo Eudoranque improvisado uma espaçada pausa para atiçar ainda mais o entusiasmo dos arqueólogos, Haroldo aproveitou o calado ensejo para se manifestar. Nossa cedência, como testemunhas, por si só, é de máxima grandeza. O que poderia estar além de sua altura? Assim arguiu Haroldo, bastante curioso e com seus pensamentos zigue-zagueando em diferentes direções. Soprando a fumaça do café que se desprendia de sua chavena, Eudoranque deu um apoucado sorvo e concluiu: Sim, esta é a resposta à pergunta que ficou presa em sua garganta, Haroldo. É sobre sua família. Paralelamente, Haroldo, que se mantinha atento às palavras do guardião, cobriu o rosto com uma das mãos em sinal de receio e temor. Seus olhos estavam a lagrimar, vermelhos e inundados em emoção. Percebendo que as lágrimas do noviço não paravam de jorrar, Eudoranque exclamou em acelerado: Tenha calma, meu amigo, pois estamos no controle. Se for para chorar, que seja de alegria. Sua família já está na lista dos justos. Ela faz parte dos eleitos que herdarão um novo céu em um novo planeta. Então dê um viva, Haroldo, e nos alegremos. Aos ouvidos de Haroldo, as palavras de Eudoranque soaram como as mais puras e harmônicas notas musicais. Sentia-se como o campista que recebe o orvalho da manhã em um dia em que o solar se faz raiando. Após ter improvisado uma pausa para que Haroldo pudesse se recompor,
prosseguiu o guardião. Entretanto, Haroldo, os membros de sua família precisam se manter puros, livres da maldade e do egoísmo, até a chegada de nossos senhores. Eles necessitam se distanciar da aparência do mal, santificarem-se do que não é puro, devem se sustentar de caráter elevado, serem honestos e virtuosos. É cogente que vocês perseverem até os últimos dias, preservando, como as crianças, a pureza em seus corações. Depressa vocês compreenderão que nos dias que hão de advir, os que estiverem limpos serão purificados, e os imundos se tornarão hediondos. Vocês entenderam a gravidade da situação? E que vocês nunca se esqueçam de uma advertência milenar dos senhores. Multi sunt vocati, pautivero elect. Com um suave aceno de cabeça, Arquissênio respondeu: Sim, nós sabemos, e não nos esqueceremos que muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. E Haroldo, já com suas emoções contidas, o apoiou com o estampado ar de satisfação em seu semblante. E pegando um pesado e empoeirado livro da estante, em que oferecia em sua dura capa escritas inteligíveis às testemunhas, continuou o guardião com a salvítica humilha da raça Teradã. Ao instante em que ia falando, prosseguia o ancião mostrando algumas questões grifadas no anoso alfarrábio. Em um resumo bem conciso, este livro documenta o surgimento da vida inteligente no 7º planeta. Neste volume, vocês verão registros que vão desde a chegada dos Elohins, passando pela criação da raça Teradã, até os dias do Cataclismo, o grande dilúvio que marcou o início da era galáctica do povo de Lumak. Nesta era, devido à complexidade de se governar os protetorados, Lumak se tornou Imperium. Como Imperium, o Shaddai instituiu pretores para que governassem as colônias, um para cada celestial. No prólogo deste livro, eu incluí um breve relato dos primórdios de Lumak até a vinda dos senhores Aterax. São registros que certamente vocês apreciarão copiosamente. Os pontos destacados, como podem observar, são de extrema importância e vocês precisarão se dedicar muito ao entendimento desta língua. Para auxiliar a maximizar suas faculdades mentais, esta noite eu irei lhes preparar um intenso elixir com substâncias de Lumak. Seu nome é Elshir. Seu composto reconstrutor de DNA fará com que suas impressões cognitivas alcancem o ápice do aprimoramento. Com ele vocês irão perceber e entender, além da abrangência de qualquer Teradã contemporâneo. Em pouco tempo vocês irão se deleitar nas entranhas destas estantes e mergulharão no crível saber. Todavia, sabendo que o tempo urge e é inexorável, façamos então uma breve pausa para um cafezinho, e em contínuo retornaremos aos relatos indispensáveis. Depois de um lacônico intervalo, onde degustaram o saboroso café de Balsum em silente raciocínio, apressou-se Eldoranque em prosseguir. Neste momento, me anteciparei em responder uma essencial pergunta que, mesmo não tendo sido perpetrada, iria aflorar no decorrer deste dia. O que ocorreu em Lumak, no próprio planeta dos senhores, antes dos acontecimentos em Terax, que lhes impulsionaram a voejar para o 7º planeta? Arquissênio, sacudindo a cabeça para frente e para trás, fazia uma cara da mais absoluta aprovação. Haroldo, por sua vez, cerrou os olhos e balançou a cabeça apenas uma vez, como se estivesse afirmando. E erguendo os ombros, continuou Eldoranque, depois de tomar um bom fôlego. Acontece que para esta resposta se faz necessário que tomem conhecimento não apenas da razão deles terem vindo, mas de todas as minudências de sua história. Aliás, logo saberão que quando digo sua história, me refiro também à nossa, pois nós, Teradãs, somos amembrados dos Elohins através da essência vital, a Alfa-Anime, de forma que, com aplicação e diligência, o véu que está sobre o Buzilis será totalmente descortinado. Então, muitas questões, vivas ou adormecidas,
que vocês cunharam ao longo da vida lhes serão reveladas. Eu não economizarei esforços para lhes apresentar os eventos históricos dos Elohins e dos Teradãs, e irei sulcar os importantes e valiosos acontecimentos conexos ao cerne desta questão. E é por este motivo que eu ainda estou em Terax. Este é o porquê de também me encontrar entre vocês, para poder ensinar-lhes através da forma de minha natureza. Teradan sum, nihil Teradan amialienum puto. E esclarecendo que é Teradan, e nada do que é Teradan reputa alheio a si, Eldoranque fez uma pausa para gozar com seus apadrinhados de uma vasta fatia do clássico queijo de búfala enricada por um cálice de néctar de estrúgure, depois do que continuou. Para que vocês consigam compreender os atuais distúrbios climáticos e os eventos que estão por incidir nos anos e nas eras vindouras, eu irei lhes evidenciar os arcanos do passado que se acham ocultos nas eras antes desta era. Saberão o que se realizou por eleição dos Elohins e o que foi designado para destino pela ideação do Criador. Lentamente, Eldoranque se levantou. Em sua mente se desabrolhava grandes memórias do longínquo passado. Na era original, sem forma de vida e vazia de almas, jazia Lumak. Na era primeva, os Lumak-Shau vagaram sobre a face de Lumak. Na era magna, os Lumakis governaram sobre a face de Lumak. Na era aurídica, os Elohins dominaram sobre a face de Terax. Na era galáctica, os El-Elohins partiram para as estrelas nos céus. Por alguns instantes, a expressão no rosto do ancião, antes descontraída e sossegada, passara a um olhar frio e fixo em um ponto que só ele conhecia o que era. Retomando Eldoranque o controle de suas ações, deu início à crônica da saga dos Elohins com suma autoridade. Na era aurídica, os Elohins chegaram a Terax para extrair aurídio e suscitaram, a partir do homem nu, o Terax-Shau, um servo tosco, rústico e inculto. Na era magna, não havia Elohins em Terax. Sua morada se mantinha apenas em seu próprio planeta. Lumak é seu nome. Um planeta radiante, vultoso em sua dimensão e rúbio afogueado em seu esplendor, que faz sua volta largueada ao redor do solar amarelo em uma extremidade e do pequeno solar marrom em outra. Na maior parte de seu tempo, o celestial Lumak está envolvido no frio, mas durante uma fração de seu percurso, os raios amarelados de Taisum o acaloram, e em outra, os raios marrons de Virsum o animam, assim como os pais aquecem sua cria. Decididos a não depender tão somente do aurídio de Terax, na era galáctica, que é esta que nos encontramos, os Elohim se lançaram às viagens a outros sistemas solares do sistema astral do braço de Órion. Neste sextante, dos 198 celestiais examinados, os Elohim ocuparam 5 planetas e 12 lunares com instalação de colônias para extração mineral, produção de oxigênio líquido e também para pesquisas científicas e tecnológicas. Entretanto, um dos planetas no sistema dos solares gêmeos, Ixum e Orsum, foi resguardado incólume para servir de base de comando operacional. Batizado como Nebro, ele abriga agradáveis cidades com habitações para os Elohins, um verdadeiro paraíso celestial que dentro em breve vocês irão conhecer. Pausando a crônica, retomando seu assento à mesa e armando-se de uma dissimulada expressão de jovialidade para descontrair o ambiente, provocou Eldoranque. Pronto, agora eu vejo que vocês estão satisfeitos. A mim parece que todas as dúvidas se dissiparam. Diante da inusitada situação, todos se soltaram em risos, ao que exclamou Haroldo em seguida. Na verdade, o que pareciam sombras multiplicou-se em legiões de fantasmas. Sorvendo mais um cremoso cafezinho, Arquissênio pôs-se em pé para revigorar as pernas, ao que, reflexivo, expôs a Eldoranque um pensamento que o espinhava. Imagino que no decorrer dos dias
As dilatadas questões serão levadas à luz, mas eu gostaria de apresentar uma peculiar pergunta e, se possível, ter um parecer ao crivo de sua vasta experiência. Por eu ter sido de raras amizades, me diga, Eudoranque, eu terei alguma dificuldade em futuro convívio com essa diferente espécie? Após lucubrar, o guardião se levantou, alocou-se ao lado de Arxênio e, pondo seu longo braço sobre os ombros de seu arguente, seguiu a andar ao entorno da mesa, tendo os olhos postos no chão. Dando ênfase às palavras, Eudoranque lhes discorreu. Meu jovem, ouça com atenção. A convivência nada mais é do que uma relação onde se exercita a tolerância. Os hábitos rotineiros são tão díspares que, às vezes, para coexistir ali tão próximo de alguém, você necessita de uma destreza de paciência. Desde já, não tenha medo, pois você não é nenhum tabaréu. Eu conheço perfeitamente seu caráter intrépido. E tem uma coisa importante que vocês devem saber. Quando menciono Elohins, estou me referindo a todos os naturais, ou não, do planeta Lumak, mas de puro sangue. Todavia, lá existem 3 etnias que se fazem bem distintas, como uma trina coespécie procedente de uma singular e castiça espécie, seu ancestral Lumak-Shau. E esta trina coespécie, Anunnaki, Numiak e Ukaji, convivem há bem mais de 7 milhões de anos de forma equilibrada e colaborativa. Dentro em breve vocês irão conhecer os predicados destas 3 etnias, bem como as inter-relações que exercem na estruturação da sociedade no planeta Lumak. Também aprenderão sobre a modificação genética nos Hominu para a concepção do primordial Terakshal, sua transformação em Teradã e a inapropriada procriação entre espécies que deu origem às subespécies de Terax. Bem, pensando na melhor maneira de abarcá-los na conjuntura temporal da saga dos Elohins, eu irei instituir um timeline conectando Lumak a Terax. Então, com a mente serena, agora avancemos. Assim termina o capítulo 1 do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium.